Olá, você sabe que tudo de mais interessante que acontece no audiovisual é pauta aqui no programa, né? Então hoje a gente vai te dar uma super dica. Até o dia 11 de abril acontece no Rio de Janeiro o Open Air Brasil com uma super tela de cinema ao ar livre, atrações musicais e muito mais. Eu estive lá na sessão de abertura do evento com a pré-estreia da coprodução do Canal Brasil, Pequenas Criaturas. Dá só uma olhada. Depois de 3 anos, o maior cinema a céu aberto do mundo está de volta à cidade onde tudo começou. No Rio de Janeiro, o Open Air Brasil reúne um público de cerca de 1.500 pessoas por noite para ver filmes em uma tela gigantesca. E esse projeto que começou em 2002 é obra, do produtor e idealizador Renato Baiton. São 24 anos de um projeto que conquistou o Rio de Janeiro, né, Renato? E o Brasil. É isso aí, esse projeto ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, no Jockey Club, onde a gente está agora, começando essa temporada. Mas ele já rodou o Brasil inteiro, várias capitais, né? É um evento longevo, né? Desde 2002 a gente está aqui, cada dia maior, agora com uma ajuda incrível do cinema brasileiro, né? Que nos últimos 2 anos explodiu e isso é maravilhoso. E o cinema brasileiro marcou presença já na noite de abertura. O público lotou a arquibancada para prestigiar a pré-estreia do longa Pequenas Criaturas, de Anny Pinheiro Guimarães. O cinema é um esforço, né? Um esforço para o bem, de que as pessoas se reúnam, dediquem assim 1h30, 2 horas da sua vida para estarem concentradas no mesmo espaço, fechado, escuro. E aqui a proposta é outra, né? Você coloca uma tela gigantesca, numa arquibancada gigantesca, num lugar gigantesco, cheio de coisa para olhar, nessa abóboda maravilhosa do Rio de Janeiro, mas ele funciona com experiência coletiva diferente. Parece que a gente está numa arquibancada, torcendo para o mesmo filme. É muito legal. Eu sou fã desse evento, acho essa coisa a céu aberto, assim, no Rio, né, com essa temperatura gostosa, assim, então eu gosto muito desse evento. E eu acho Pequenas Criaturas um filme muito da imagem, assim, as imagens são muito lindas, assim, fora tudo que o filme toca, todas as reflexões que eu acho que ele traz, não só durante, mas, assim, 100% das pessoas que já viram o filme falam que o filme fica voltando. Então eu espero que continue voltando nas pessoas. Olá, eu sou Ângela. Prazer, Helena. Aquela ali, minha filha, Mariana. Tímida, coitada. Odeio Brasília. E o desejo de contar essa história que é muito sua também, como é que surgiu? Bom, surgiu quando eu, na verdade, tive minha primeira filha, comecei a pensar na maternidade, eu já tinha perdido a minha mãe, comecei a pensar na nossa história, o que foi ser mãe para ela num certo momento nosso em Brasília, quando a gente chegou. Então, a partir dessa vontade de entender a maternidade de um outro ponto de vista, do ponto de vista de um adolescente, de uma criança, numa Brasília que eu vivi e que, na verdade, a gente viveu de formas muito diferentes. O desafio do Pequenas, para mim, era fazer uma mulher implodindo. Porque eu acho que tem uma coisa geracional mesmo, das maneiras que a gente vê a mulher ao longo dos anos enfrentando situações de dor. É um filme que aposta na sutileza da existência, no que acontece entre a vida. A vida não é feita de eventos extraordinários, a vida vaza entre os eventos extraordinários, né? E é um filme que aposta nisso, então que lindo que foi escolhido para abrir esse evento que é popular, no sentido assim, vamos galera, um filme tão delicado. Além de Pequenas Criaturas, outros 3 longas brasileiros estão na programação do Open Air Brasil este ano. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, Diário de Pilar na Amazônia, de Eduardo Weisman e Rodrigo Vanderput, e DPA 4, o Fantástico Mundo de Odilon, de Mauro Lima. É a maior participação de filmes brasileiros na história do evento. Eu acho que a gente tem que estar em êxtase, assim. A gente está vivendo o melhor momento do cinema brasileiro, seja em produção, seja em variedade de produção. Acho que a gente parou de querer achar a cara do cinema brasileiro, entendeu que o cinema brasileiro tem várias caras possíveis. A gente entendeu o jogo,
internacional. Então, assim, a gente está no auge, né? Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo, porque é um grande momento. Eu acho que o nosso cinema já é um grande cinema há muitos anos, mas a gente sabe também que politicamente é difícil, né? A gente entra governo, sai governo, as coisas mudam muito no Brasil. Não é como em outros lugares que as coisas já têm uma indústria que se mantém, assim. No Brasil a gente precisa ficar o tempo inteiro correndo. Então acho que o nosso cinema é um pouco, esses movimentos é um pouco reflexo disso. Mas eu acho que sempre vale a pena e sempre faz sentido homenagear e festejar o nosso cinema. É uma sorte, né? É uma sorte pegar o cinema brasileiro, lançar um filme desse, que eu passei tantos anos, né, escrevendo, produzindo e tal, num momento tão lindo pra gente, né? Como cultura, como cinema nacional, com essa visibilidade. E também mostrar que temos muitas histórias, todas elas diferentes, né? Muito diverso. Você deve estar exausta. Posso te ajudar? Não precisa. É horrível. É triste também. Eu acho que tudo que é muito bonito é um pouco triste. E esse projeto ele abriga um outro projeto que começa como uma contrapartida social, que é o cinema inflável, mas que esse ano tomou uma dimensão enorme, né? É, isso aí. O Open Air também traz uma semana de evento de cinema ao ar livre, mas em comunidades carentes, onde não tem sala de cinema. A gente deu o nome de cinema inflável, porque é uma tela inflável bem grande, 10 metros por 6 de altura, como se fosse um multiplex, assim, uma tela grande de shopping. Assim. E a gente está rodando agora, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o Open Air na cidade do Rio de Janeiro, a gente está rodando no estado do Rio. E daqui do Rio de Janeiro, o Open Air parte para onde? Para São Paulo, no segundo semestre, e aí o cinema inflável vai junto para o estado de São Paulo também. E já que uma das nossas paixões aqui no Cinejornal é acompanhar os filmes brasileiros desde o comecinho, eu te mostro agora a minha visita às filmagens de Preto no Branco, estrelado por Christian Malheiros e Pietro Antonelli. Foi, Jorge. Ação! Já que tá tão difícil ser você? Essa é a primeira direção de longa-metragem do Caio César, o filme Preto no Branco, um argumento dele. O roteiro ele divide com mais 3 roteiristas. A gente veio acompanhar essa diária que tem uma cena crucial, que é a cena que eles trocam de corpos, né? Exatamente, o Canal Brasil veio hoje no momento bom, numa hora boa, numa hora agitada aqui do set. A ideia surgiu exatamente pensando sobre um gênero de troca de corpos, um gênero muito popular, pensando o que seria dessa troca de corpos se a gente olhasse por esse viés racial, social. E se um menino preto da Baixada trocasse de lugar com um menino branco da Zona Sul. E a gente percebeu que esse filme ainda não existia, o que era muito bacana, era uma oportunidade realmente de a gente fazer humor com isso. E é assim que a gente, eu, a Tayane Mendes, o Roger Kiss e o Fernando Cabral, que nós somos os 4 roteiristas, a gente desenhou esse roteiro e pensou nesses personagens para isso, assim, para trazer humor, para ver o máximo. Então a gente tem um branco que gosta de fazer rap. Então ele é um branco rapper e esse rapaz negro que é um rapaz super formado, mas que falta a ele oportunidade, que é tudo que ele quer mesmo, né? Então a gente está muito feliz com esse projeto. O Caio, eu falo brincando que ele é o Condzilla de Nilópolis, porque ele é mais que um diretor, ele tem uma visão 360, ele enxerga o filme além da obra de arte, ele enxerga mercadologicamente também. É um cara que parece que já nasceu pronto, apesar da pouca idade. Então está sendo uma alegria enorme fazer esse filme com ele. E qual o grande desafio desse projeto? O grande desafio é o seguinte, a gente está contando uma comédia, é quase que um gênero novo, uma comédia social. A gente fala de questões relevantes através do humor. Então o desafio é manter essa força dessa relevância vendendo ingresso. Acho que esse é o desafio. O que é o Douglas nessa cartela que você tem de personagens? Os personagens que eu faço, Simone, você sabe que são coisas bem pesadas, né? Eu faço uma dramaturgia no cinema, escolhas que eu fiz, né, de personagens e projetos que me chamam, são projetos muito políticos e projetos que abordam temas muito fortes, né? Então, quando eu recebi esse presente, que era o Douglas, né, eu falei, poxa, que bacana, assim. Então tem sido um presente, um grande aprendizado. Fazer comédia é um outro time, um outro tempo. É um desafio porque, assim, a gente tem a troca de corpo, que é esse grande evento do filme, né? É o que deriva a grande
tragédia, o grande conflito do filme, que é, né, o branco está no lugar do preto e o preto está no lugar do branco. Então você começa também a ter que pensar na contramão do que você já faz. Então, para mim, o que seria como uma pessoa preta seria algo sem noção, para um personagem como o Fred, que é o branco da Zona Sul, é algo super normal. Então, assim, é você pensar tudo ao contrário. Então, é um grande desafio, é um desafio também de não se julgar, é um desafio da gente entender que expor o outro lado com essa lupa gigantesca é pra gente entender o quanto que algumas atitudes são problemáticas. Então acho que é um filme que traz de uma forma muito cômica e muito inteligente sobre o que é cada um tá no seu lado oposto. Pietro, queria que você me contasse dessa estreia como protagonista de longa-metragem fazendo Fred. Fred, cara, assim, eu tô muito feliz. E assim, protagonista, aquilo que o meu pai fala, que já perguntaram pra ele, quando ele fez o primeiro protagonista dele, se ele ficava nervoso. Mas a gente vê como se fosse um personagem com mais fala só na história. A gente cria os mesmos níveis de camadas e o mesmo esforço a gente bota nesse personagem e em todos os outros. Mas, cara, tem sido muito, muito maneiro. Assim, eu acho que eu consegui juntar umas referências legais pra fazer esse personagem junto do meu amor, Christian Malheiros. A gente construi os personagens juntos, né? Porque, na verdade, eu fico mais tempo com o Douglas, que é o outro personagem, no meu corpo, do que o Fred mesmo. Então, assim, a gente foi construindo junto e tem um contraste bem legal entre os dois. Então, acho que tá bem maneiro. O Guilherme Ramalho, ele é responsável pelos efeitos especiais da cena que rola hoje aqui na Diária e é uma cena super importante no filme. Queria saber como é a dinâmica dessa cena, né? Como ela é filmada e o que ela vai virar, Guilherme? Então, a ideia é a gente vai ter uma troca de corpo, né? Então, uma pessoa vai trocar com a outra, como se a alma dela trocasse com uma outra. E a ideia é a gente vai ter como se fosse um choque, uma coisa assim, e uma troca de almas, assim. E isso a gente vai fazer grande parte baseado, filmando em poucos quadros, fazendo uma ideia de motion blur e tal. Na verdade, usando uma técnicas até antigas, na verdade, de efeito especial de sobreposição, com múltiplas filmagens, para fazer essa troca de corpo de uma maneira orgânica, assim. Vocês estavam ali na maquiagem conversando com o Caio, né, Pietro, chega aqui. E aí vocês estavam ali na dúvida, ele falou que essa cena tem que ter punch, né? Como é que vocês estão preparados para essa cena? Vou falar uma parada, acho que poucos atores e poucas pessoas conseguem ter uma troca tão bacana como que eu tô tendo com esse cara aqui. E tô te elogiando, mas é verdade, porque é uma troca muito genuína e sincera. Quando a gente contracena, a gente olha um pro outro, o negócio já rola. E eu acho que vai ser muito maneiro. Eu acho que quando a gente está falando de atuação, a gente está falando também de uma cultura. A gente está falando de um estilo de vida. A gente está falando do que a gente faz na vida. E conhecer esse menino aqui e falar, poxa, que legal, que é um cara tão disponível para trabalhar, isso para mim, cara, me deixa maravilhoso. Então, assim, realmente eu tô muito em casa, cara. Tô muito em casa. Bora pro elevador, então. Bora. Valeu, gente. Cortou? Vou do início? E o programa de hoje fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado todas as segundas e quartas, às 7h30 da noite, claro, nas redes do Canal Brasil. Beijo pra você e até a próxima!